Boa tarde a todos. Eu sou o professor João Gabriel e você está no Forjando Caráter. Nós chegamos agora, gente, ao nosso terceiro aulão, que é a continuação da educação corporal. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer um breve convite. Pessoal, nós temos um e-book completíssimo, com mais de 140 páginas de conteúdo, com profissionais de peso, como Geisa Tartari, Sonino Nin e muitas outras, que contribuíram para essa obra, falando especificamente sobre educação corporal. Tá muito legal o e-book, gente. E ele está disponível na nossa livraria. Então, se você se interessa por esse assunto, o que eu acho que é o caso, já que você está aqui, eu te convido a dar uma passada na nossa livraria e verificar as coisas que lá estão. Nós temos lá os nossos e-books, as nossas produções, as nossas dicas literárias, muita coisa interessante você vai achar na livraria Forjando Caráter. Dito isso, quero lembrar que essa aqui é a continuação da Educação Corporal 1 que a gente fez no último aulão. Então eu vou deixar aqui um cardzinho para você, caso você não tenha visto ainda a aula primeira, vai lá, vê a primeira aula e depois volta aqui para ver a continuação. Uma boa aula para os senhores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos ao Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, pessoal. Na semana passada, quando a gente começou a primeira parte do nosso aulão sobre educação corporal, a gente comentou, né, sobre os aspectos das faculdades biológicas específicas do descanso e da alimentação e de como elas estão envolvidas, de fato, na formação, né, tanto física, obviamente, mas moral e intelectual, né, nossa e das crianças. Hoje a gente vai falar dos outros dois temas, né, que a gente tinha combinado na semana passada, que são a atividade física, né, e a formação da sexualidade, a formação do aspecto biológico reprodutivo, né, dentro do esquema do corpo humano. Beleza? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre atividade física. Por que atividade física? Qual que é a relação? O que tem a ver, né, atividade física, né, com a educação moral e espiritual das crianças? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, que eu já tinha comentado na aula passada, né, é que o nosso organismo ele é uma unidade substancial. O que isso significa? Significa que o que afeta um pedaço do nosso organismo, que afeta uma parte dele, acaba afetando o outro também. Né? Eles se mexem mutuamente. Né? Tanto é que se você, de fato, está muito confuso, né? Tem problemas assim, afetivos ou mesmo espirituais para resolver, parece que o corpo fica ruim também. Né? A gente fica, de fato, a gente se sente pior, às vezes até baixa imunidade. Né? Ao contrário, né? Se você tem um corpo que é muito adoentado, tem muita dificuldade de saúde, né? Algumas atividades intelectuais se tornam mais difíceis e assim por diante. Né? Existe até aquele termo latino, né? Aquela expressão latina conhecida, né? Que é o mens sana in corpore sano. Né? A mente sã e um corpo são. É um dito famoso que significa justamente isso. Né? Que essa unidade substancial ela é integral, né? E essas duas estruturas elas, de fato se influenciam. O que isso significa? Significa que um corpo bem educado, né, auxilia na educação de um espírito bem educado. Beleza? E eu queria começar falando justamente sobre a educação das crianças logo no comecinho. Gente, existem alguns aspectos da educação infantil, né, que concernem a educação de fato física, que têm uma influência maior do que as pessoas sabem na questão da formação moral. Beleza? Então, por exemplo, né,
existe a questão da formação do controle motor nas crianças desde pequenininho. Gente, às vezes a gente vê o professor, um bom professor de educação física, né, fazendo exercícios de coordenação motora com as crianças, aqueles exercícios que parecem bem bobinhos, né, meio repetitivos, aquelas cadeiazinhas, movimento com as mãos e tal, e parece uma coisa muito boba, né? Parece uma coisa muito, muito tola, tá? Parece que é só para que a criança desenvolva meia dúzia de movimentos, mas na verdade, né, a coordenação motora, ela é o primeiro, é a primeira ação da vontade sobre o corpo. É o primeiro movimento em que a criança, por livre vontade, por escolha própria, né, vai fazer para controlar a ação corporal. É muito interessante, gente. Quando o professor de educação física, um bom professor, né, bem instruído, né, pede para a criança fazer um movimento mais rápido, ou mais devagar, ou correr mais rápido, ou correr mais devagar, ou fazer um movimento delimitado com a mão para um determinado sentido, ou seguir determinado ritmo, o que ele está falando para essa criança, né, sem dizer em voz alta? Ele está falando, é o seguinte, você vai pensar no movimento que você vai fazer e você vai controlar o seu corpo para essa medida perfeita, para essa medida exata. Você não vai fazer nem mais nem menos do que isso, vai fazer exatamente essa medida. E a criança começa, às vezes, dentro de um critério, de um contexto de brincadeira, às vezes um contexto até mais lúdico, né, para as crianças bem pequenininhas, né, começa a justamente exercitar essa função do espírito, essa função da decisão, da vontade sobre o próprio corpo, né? Começa, gente, no que a gente chama, né, de coordenação motora grossa, né? Ou seja, o bebezinho, a maioria dos senhores são mães, são pais, né? Então já tiveram contato com muito bebezinho, né? Eu tô com um bebezinho em casa, minha esposa está esperando já o terceiro, né? Então todo mundo aqui tá bem ciente do que é um bebezinho. O bebezinho é totalmente descontrolado, né? Ele não tem muita coordenação, ele até se machuca de vez em quando. O bebezinho, ele arranha a própria cara sem querer, né? Bate com a cabeça inúmeras vezes, etc. E tal, né? Por quê? Justamente porque ele ainda não exerce sobre si, né, aquele controle específico, né, que faz com que ele domine as suas ações. Ele é meio instintivo, ele parece, na verdade, eu vou falar uma coisa trágica, que é muito feio, mas não é exatamente isso que eu quero dizer, né? Ele parece um pouquinho um bichinho ainda, ele não tem aquele controle intelectivo ainda sobre as ações, né? Parece ali sai agindo de forma mais impulsiva possível, né? Se ele está com fome, ele grita, né? Se ele acha graça, ele ri, dá uma gargalhada, se ele fica curioso, ele sai se mexendo naquela direção. Não tem controle nenhum daquilo que está acontecendo. A coisa, de fato, né, é bastante randômica. Com o tempo, né, ele vai adquirindo, ele vai como se, de certa forma, colonizando o próprio ser, né? Ele vai tomando controle, tomando posse, né, do seu ser, e esse controle, né, que vai dar origem mais tarde ao controle moral, ele começa nessas pequenas ações de correr um pouco mais rápido, correr um pouco mais devagar, obedecer uma determinada ordem para uma determinada ação, mesmo que dentro de um contexto mais lúdico a princípio. Vou só fazer uma explicação aqui sobre esse negócio do lúdico, né? E às vezes a gente, né, acaba confundindo um pouquinho com essa educação positiva e problemas de educação moderna e tal, né? A questão aqui é o seguinte: as crianças muito, muito pequenininhas, né, ali abaixo da idade da razão ainda, elas de fato ainda são muito afetivas. Né? Elas de fato trabalham mais pelo estímulo afetivo do que qualquer outra coisa. Tem pouca linguagem ali. Então, para essas crianças, de fato, uma atividade um pouco mais jocosa, né, uma atividade que excite um pouco mais os afetos, ela não é um problema. Pelo contrário, ela é necessária. Não tem como você querer ensinar uma turma de 4, 5 anos, né, com toque militar, não tem jeito. Né? Precisa, de fato, ter algum tipo de estímulo afetivo para que a coisa comece a funcionar. Mas é a diferença que aqui nessa atividade física guiada, né, a gente vê a diferença entre a brincadeira solta, beleza, e a atividade acompanhada por alguém que sabe o que está fazendo. A atividade acompanhada por um profissional, por um professor, ou por uma mãe e um pai bem instruídos, né, ela é diferente de você deixar a criança solta por aí. Gente, né, óbvio, é bom que a criança brinque, é bom que ela conheça, né, áreas naturais, né, é bom que ela, de fato, comece a desenvolver o seu imaginário, conhecendo ali paisagens e campos e tal, tudo isso é bom. No entanto,
A brincadeira livre, ela tem muito menos papel formativo do que as pessoas nos levam a crer, né? Justamente por causa da educação positiva, por causa das questões de educação moderna que são um problema, né? As pessoas começaram a achar que só você deixar a criança solta por aí no mato, ela vai se tornar um gênio, ela vai, de fato, se desenvolver moral e afetivamente, intelectualmente, da maneira mais perfeita possível, né? Por exemplo, um problema na educação montessoriana e tal. Isso não é verdade. Gente, o ser humano, né, é o único ser material que precisa conhecer o que é para sê-lo. Beleza? A gente precisa conhecer, a gente precisa ser ensinado por outro ser humano já grande, já formado, né? Quem nós somos, o que nós somos, para que possamos nos tornar o que nascemos para ser. Beleza? Precisamos disso. Senão a gente não consegue. Por quê? Porque a nossa dimensão central, por mais que ela não seja única, por mais que existam outras dimensões que são importantíssimas, nobilíssimas, belíssimas, a nossa dimensão central é a dimensão espiritual. E a dimensão espiritual funciona a partir do conhecimento da verdade e da volição livre. O conhecimento da verdade, ele envolve também o conhecimento do eu, né? O conhecimento da minha própria pessoa e da própria estrutura na qual eu estou situado. Então, é necessário que haja alguém, um mestre, um guia, que me mostre, né, que me ensine aquilo que eu sou, aquilo que eu devo ser, né, para que, de fato, eu possa chegar a ser. Isso não vem naturalmente. Por causa da decadência da nossa natureza, né, por causa do pecado original, de fato, a nossa tendência nos leva àquelas atividades biológicas irracionais que a gente comentou na aula passada, né? Ao excesso da comida, ao excesso do descanso, mais tarde agora a gente vai ver aos excessos dentro da questão da sexualidade. A nossa tendência é essa. A nossa tendência é para, de fato, os aspectos mais baixos da dimensão corporal, né? Não para o controle. Tanto é que se você deixa a criança solta, né, ela vai fazer o que o afeto dela pede mais majoritariamente. Você põe uma criança de temperamento quente, vai sair por aí destruindo tudo, né? E vocês sabem o que eles fazem, né? De fato, sim. Né? Se for uma criança de temperamento frio, vai ficar quietinha, parada, talvez parada demais e tal. Isso é a tirania dos afetos, não é o controle. Agora, quando tem alguém no comando, eu falo, não, agora a gente vai fazer isso aqui. Agora a gente vai correr, agora a gente não vai correr. Agora a gente vai brincar de pique. Brincadeira de pique, gente, é uma coisa engraçada, que tá dentro do desenvolvimento da coordenação motora grossa, tá, gente? Né? A brincadeira de pique tem um detalhe interessante. Pique, no Rio de Janeiro a gente fala pique, gente. Aqui tem o pessoal que fala pega-pega, tem vários nomes aí para brincadeira. Mas pega-pega, né? Pique-pega, pega-pega. Né? A brincadeira, ela tem uma norma, ela tem uma regra, ela tem uma dimensão específica. Então, por exemplo, a gente chamava lá no Rio de Janeiro de pique alto, né? Pique alto era você, enquanto você estava no lugar alto, a pessoa não podia te pegar. Mas se você fosse no lugar baixo, ela podia. Né? Pique parede, né? Se você tivesse encostado na parede, não podia pegar. Se ficasse, se saísse, podia. O pegador não podia ficar parado perto de você enquanto você estivesse na parede. Né? Lá a gente falava que você ficava guardando o caixão. Né? Ou você tem uma norma. Né? Não é uma brincadeira solta completamente. É uma brincadeira que tem um determinado padrão. Né? Eu tinha um professor de educação física, quando eu era bem pequenininho, que ele mudava as regras da brincadeira, né, a cada semana. Então, toda semana a gente tinha que escutar o que ele estava falando para saber a regra nova e adaptar os movimentos para a nova regra. Né? E aquilo ali ia fazendo justamente com que a gente fosse desenvolvendo, né, esse próprio controle motor, né, que é o princípio do controle pessoal. Né? Então, simplesmente você guiar o seu movimento para um movimento preciso, para uma potência precisa, né, para uma direção precisa, isso aí já é o início da ação da vontade, da ação dessa faculdade espiritual sobre o espírito. Parece uma bobagem, parece uma coisa pequenininha, né, ali com as crianças, aquela brincadeira boba lá, mas não é. Na mão de um profissional bem instruído, ou de um pai, de uma mãe bem instruído, isso é um treinamento moral muito importante. Né? Gente, só da criança falar, tipo, a criança saiu da regra, fracassou ali com a regra, né? E o pai, ou a mãe, ou quem está ali, vai, não, fulano, né? Isso é contra a regra, né? Ou seja, o que ele está falando para aquela criança? Existe um padrão objetivo fora de você, não é você que decide, está fora de você, que você precisa conhecer e seguir, né? Esse é, de fato, o princípio do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral. É você saber que existe uma verdade objetiva que você deve comandar as suas ações de acordo com aquela norma, né? Isso é fundamental. Mais tarde, né, começa com essa brincadeira de fato, né, esses treinamentos, brincadeira de coordenação motora grossa.
mais tarde começa-se a se desenvolver o que a gente chama de coordenação motora fina. E é muito interessante, porque as pessoas não sabem, né? Mas é aqui que começa o desenvolvimento intelectual. Enquanto o desenvolvimento moral começa na grossa, o intelectual começa na fina. Por quê, gente? Porque enquanto a grossa é simplesmente você controlar o corpo, é simplesmente você comandar o corpo, a fina ela tem uma tarefa precisa e delicada. Ela tem uma coisa que é bastante delimitada. E quem vai dar essa precisão é a segunda faculdade espiritual, que é a inteligência. Nas tarefas de coordenação motora fina, a criança tem que entender o que é pedido. Não basta só o comando simples, cru, root, de corre mais rápido, corre mais devagar. Tem uma linhazinha para se contornar, tem uma tarefa específica, tem uma cor específica para pintar aquele desenho ali dentro da linha. Existe uma série de tarefas complexas, que precisam ser compreendidas, e seguidas pelo corpo de uma forma detalhada. Não é simplesmente um controle laxo, é um controle firme e delicado. É engraçado, porque se você perceber, para as coisas de coordenação motora bem fina, a impressão que tem que a gente tem que ter uma pegada ainda mais firme do que nas de coordenação motora grossa. Você tem que ter a mão firme, por exemplo, para conseguir escrever. A gente não percebe isso porque a gente escreve há tanto tempo. Se bem que hoje em dia o pessoal não escreve mais, o pessoal só digita. Mas o pessoal que é mais da minha idade, não é da minha época, a gente ainda tinha que escrever bastante. A gente escreve há tanto tempo que a gente não percebe. Mas a postura da mão no lápis, ela é de fato muito firme. Ela é de fato muito, muito rígida. Por quê? Porque ela precisa de um movimento perfeito. E por isso, se ela estiver muito solta, se ela estiver muito laxa, se ela estiver muito descontrolada, e tal, aquilo ali, de fato, não vai ser capaz de desenvolver a tarefa precisa que está sendo pedida. Perfeito? Não é à toa, gente, que, de fato, é a partir da coordenação motora fina que mais tarde vai se desenvolver uma técnica específica completamente relacionada com a linguagem, que é a escrita. De fato, é essa coordenação fina, às vezes aqueles exercícios que a professora vai fazendo, de seguir a linhazinha pontilhada, ela está treinando o movimento e a posição de mão da criança para que mais tarde ela possa aplicar as suas funções motoras na linguagem. Gente, isso aí é a união total entre espírito e corpo. A escrita, a fala também, mas a escrita ela é uma espécie de fusão ali, entre corpo e espírito, porque o corpo ele vai manifestar em símbolos, em formas físicas, específicas e precisas, algo que é próprio do espírito. Beleza? Então, de fato, o princípio da coisa está ali na coordenação motora. Beleza? Existe também um princípio de formação intelectual que passa pelo conhecimento, pela educação física, pela atividade física no geral. Beleza? Esses princípios são o princípio de autoconhecimento e o princípio de contato com o mundo. O que acontece? Vamos começar pelo autoconhecimento. Beleza? A nossa percepção do mundo, ela tem uma característica chamada transcendência. Ela vai além da nossa situação local. Beleza? Então, a gente conhece coisas que estão muito longe de nós, estão muito fora da nossa esfera local. Então, por exemplo, agora eu poderia falar para vocês aqui sobre coisas que acontecem em outro país, sobre coisas que acontecem em outra galáxia. Não preciso estar vendo elas, nem tocando nelas. A minha inteligência vai além do lugar onde eu estou e pode pensar em coisas que não estão presentes. No entanto, especialmente para a criança, primeiro ela tem contato com as coisas próximas, para depois ter contato com as coisas mais afastadas. Esse processo de abstração, esse processo de ir conhecendo as coisas e cada vez mais ampliando o mundo interior dela, começa na percepção daquilo que é próximo dela, especialmente a sua dimensão corpórea. Beleza? Então, esse princípio de autoconhecimento que é, ao mesmo tempo, espiritual e físico, ele começa nessas pequenas atividadezinhas onde a criança vai, por exemplo, conhecendo a própria força, conhecendo os próprios limites, conhecendo a capacidade de sofrimento que ela consegue suportar, conhecendo a extensão do próprio corpo, utilizando o próprio corpo para as operações básicas. É muito interessante, gente. As duas matérias fundamentais, aquela que desenvolve a lógica e aquela que desenvolve a linguagem,
né, que são a linguagem e a matemática, né, no ensino fundamental 1, né, elas têm por princípio, né, coisas que são absolutamente corpóreas, né, são coisas que são de um conhecimento bastante corpóreo, né? A linguagem começa no conhecimento e percepção dos fonemas, né, que são feitos de fato com a própria língua, com a própria boca. A professora vai mostrando para ela, ó, sente com que parte da boca você está fazendo. Ó. Aí a criança sente lá os dentinhos ali freando a língua atrás dessa parte inicial aqui. E ela vai fazer aquelas musiquinhas que são bem chatinhas, né? Eu não sei se já viram as musiquinhas de alfabetização, mas né, são bem repetitivas, mas as crianças gostam. Né? E ela vai percebendo, falando, tá, agora outro som. Tá, tá. E ela vai sentindo onde é que está fazendo. Ou seja, ela vai primeiro conhecendo, né, no próprio corpo, para depois transpassar ali, né, transcrever aquilo para uma outra realidade. Beleza? Mesma coisa a matemática. Né? Qual é a primeira coisa que a gente usa para contagem? Qual é a primeira coisa que a gente aprende, na qual a gente aprende, né, a separação numérica? Né? São os dedos das mãos, né? A criança vai 1, 2, 3, vai usando, né, a métrica corporal como padrão, né, da métrica matemática posterior, que ela vai depois desenvolver, abstrair cada vez mais. Mas, de fato, esse princípio de educação corporal, né, ele gera, né, os aspectos que vão ser usados mais tarde na educação intelectual. E muito interessante porque isso não termina, tá, gente? Né? Uma boa atividade física, né? Uma boa, por exemplo, uma atividade esportiva bem disciplinada, uma atividade de luta, né? Para as meninas aí, sei lá, um balé clássico. Minha irmã fazia balé clássico, né? Que é, de fato, bastante exigente. É um negócio sinistro. Bota bastante marmanjo no chinelo aquilo ali. Dói pra caramba. Minha irmã tinha calos horrorosos, machucava o pé, né? É uma atividade extenuante, muito séria. Né? Essas diversas atividades, elas vão, de fato, né, nos mostrando o limite da nossa capacidade, vão inculcando disciplina, vão mostrando as nossas percepções afetivas, né? Vão de fato tendo são uma ferramenta de autoconhecimento bastante grande. Isso serve também para os pais educadores, tá, gente? A atividade física ela é extremamente reveladora. Você quer conhecer uma turma de crianças? Bota elas para jogar futebol e observa, né? Você vai descobrir muita coisa interessante dentro dessa partida de futebol. Você vai perceber ali, né, quais são mais competitivos, quais são menos, quais são mais tímidos, quais são mais ousados, né? Quais se irritam facilmente, quais têm de fato um temperamento mais irascível, quais são mais concupiscíveis, quais vão começar o chororô logo na primeira quedinha, quais são os atores, porque tem os atores né, que tropeçam, fazem aquele drama e não sei o que, blá blá blá. Né? Você vai conhecendo muito da personalidade da criança através, de fato, da atividade física, principalmente essa que excita os afetos ao ponto da exposição. Né? Então, de fato, é muito interessante aí a atividade física para esse desenvolvimento do autoconhecimento. Né? Tanto para a criança quanto do conhecimento da criança para o professor. E aí nós chegamos na parte do contato com o mundo. Uma coisa muito importante. Às vezes a gente se prende tanto na educação intelectual, a gente percebe, e é verdade, gente, realmente, a nossa, como eu já disse, né, a nossa parte aqui tá calor pra caramba. Falando em corpo, né, eu tô vendo agora, eu tô cheio de mantinha. Mas a nossa educação intelectual, espiritual, de fato, ela é a mais importante. A gente precisa, de fato, dedicar tempo e esforço à nossa formação intelectual e espiritual. Isso é verdade. Só que, às vezes, a gente pode acabar numa espécie de tentação de intelectualizar demais as coisas, de deixar as coisas muito abstratas, beleza? De teorizar demais. Eu acho que a palavra certa é essa. De tirar a teoria do mundo prático. Existe um autor, né, chamado Sertilhanges, o padre Sertilhanges, que escreveu um livro chamado A Vida Intelectual, que é uma espécie de manual para o desenvolvimento da vida intelectual e espiritual sadia, né, de uma boa vocação intelectual. O padre Sertilhanges fala, né, que um intelectual que nunca sai do seu quarto e não tem contato com o mundo real não é um intelectual de verdade, por um motivo muito simples. Né? O intelecto, a educação da inteligência, ela tem a ver com o conhecimento da verdade. E a verdade está no mundo objetivo.
A verdade não está nas ideias, gente. A verdade não está na teoria, a verdade está no mundo real, nas coisas, nas pessoas, em Deus. A verdade está nas coisas que existem de verdade, não está na minha cabeça. Né? Eu encontro a verdade quando aquilo que está na minha cabeça corresponde àquilo que está na realidade. Aí, beleza, isso é o encontro da verdade. Beleza? Agora, simplesmente eu ficar teorizando na minha cabeça e falando, não sei o que, isso aí não é conhecimento intelectual real. Né? Pensa, por exemplo, nesse copo, um exemplo idiota. Né? Pensa nesse copo. Né? Eu estou aqui olhando para ele, né? Vendo, eu sei o que ele é, eu sei o que ele contém. Eu falo, né? Isso aqui é um copo de vidro. Beleza? O que fez essa afirmação estar correta? Foi a minha ideia de copo ou foi o fato disso daqui, que está na minha mão, ser um copo? Né? Me parece bastante óbvio que é isso aqui. Né? O que fez essa afirmação ser verdade é o mundo objetivo, real. Né? O que aconteceu aqui foi que eu percebi com a minha inteligência uma realidade. Eu adequei a minha mente ao objeto. O nome disso, da adequação da mente ao objeto, chama-se conhecimento da verdade, chama-se verdade. Beleza? No nível intelectual. Tranquilo? Se eu não tenho contato com a realidade, se eu nunca tivesse visto um copo na vida e ficar teorizando sobre copo, entende? Eu não teria propriamente um conhecimento intelectual. Eu teria uma ideia que alguém falou, que alguém me falou, eu estou repetindo, que alguém me disse, mas eu não tenho conhecimento real da coisa. Eu, de fato, não conheço as coisas propriamente. Por exemplo, o caso daquela pessoa, né, que fica falando e teorizando sobre o ser humano, mas nunca pisa fora de casa. Por exemplo, gente, né, teve um cara, né, que, aliás, é um dos grandes fundadores da pedagogia moderna, entende? Que é chamado Rousseau, né, que escreveu toda uma teoria escalafobética sobre as crianças. Né, dizendo que a criança, na verdade, era melhor que o adulto, né, e a criança ela tinha que andar solta por aí fazendo o que quisesse, ninguém tinha que falar nada para ela. Inclusive, no livro, o nome do livro é Emílio. Nesse livro, né, ele fala, inclusive, que a criança tem que, se ela fazer cocô na calça, tem que deixar ela lá, cagada, não tem problema, e tal. Tudo bem, esse grande teórico maravilhoso da educação infantil teve 5 filhos e não criou nenhum deles. Botou todos para adoção, porque na cabeça dele o Estado tinha que cuidar das crianças. Eu falei, cara, o que esse cara sabe de criança? O que esse cara sabe sobre educação infantil? Ele não tem contato com o mundo real. Tudo que ele pensava era absolutamente teórico. Né? E por isso cometeu erros crassos que têm consequências até agora. Beleza? Então, a inteligência, óbvio, gente, a instrução teórica é importante que a gente de fato tenha conhecimento, né, dos grandes autores, é importante que a gente tenha conhecimento da literatura, da filosofia, tudo isso é importante. Mas é necessário que tudo isso seja conectado com a realidade, conectado com o mundo concreto, real, beleza? Conectado com as coisas de fato. Se existe uma separação muito grande entre a teoria e a realidade, né, existe alguma coisa de problemático aí nessa formação intelectual. Beleza? Tá entendendo isso aí? O que isso tem a ver com atividade física? Gente, aquilo que situa o nosso corpo no mundo real é, de fato, o físico. Né? É, de fato, o nosso corpo. Beleza? A manifestação física do nosso espírito é a nossa dimensão corpórea. Se ela é muito débil, se ela é muito laxa, se ela é muito preguiçosa, se ela é muito parada, se ela é muito sedentária. Né? Sedentária vem de sédia, vem de cadeira. Né? Sédia é cadeira. Né? Sedentário é o cara que fica sentado na cadeira o dia inteiro. Né? Esse cara não será um bom intelectual. Esse cara não será, né, uma pessoa que tem, de fato, um conhecimento próprio da realidade e do mundo. Beleza? Pensa, por exemplo, na diferença, né, entre um botânico absolutamente teórico, só leu livros sobre as plantas, né, e um botânico de campo que vai lá, né, procurar os espécimes e estudar em primeira mão, né, o espécime que está lá na natureza. Qual dos dois você acha que vai ter, de fato, né, essa percepção mais própria da coisa? Né? Ou então o teórico que ficava falando sobre humanidade e tal, e o educador que está todo dia ali com as crianças. Né? Tem que ter um contato com a vida real. E esse contato, de fato, se dá com o corpo. Aliás, os primeiros contatos muito importantes para o desenvolvimento do imaginário e da inteligência da criança são os contatos com a natureza. Né? É correr no campo, é subir umas árvores, é dar uma ralada no joelho em umas pedras, entende? Pular num rio de vez em quando. Né? Isso aí, de fato, vai desenvolvendo o imaginário e o intelecto da criança de uma maneira muito perfeita.
né? Vai crescendo a compreensão dela das coisas do mundo, como de fato o mundo funciona, né? Então, realmente, é fundamental que a criança tenha uma boa atividade física, tenha um bom contato com o mundo real, né, através dessa atividade física para que desenvolva o intelecto. Beleza? Voltando aqui para a educação moral, beleza? Dentro da atividade física, a gente pode ressaltar os aspectos da disciplina e da força de vontade. Aqui, especificamente nas tarefas árduas, tá, gente? Gente, um bom treinador de futebol, um bom sensei, né? Uma boa mestra de balé e tal, ela vai saber exigir o esforço suficiente do seu aluno. O que é o esforço suficiente? É aquele esforço que nem sequer não prejudica o aluno, não machuca o aluno, né, ao ponto de danificar o seu corpo, mas ao mesmo tempo não mantém o aluno na zona de conforto, beleza? Ele exige assim um pouquinho acima do que o limite do aluno exige. A educação corporal tem a educação física ela tem essa propriedade, né? Ela vai exigindo sempre um pouquinho mais e esse exigir um pouco mais vai forjando de fato a vontade, né? A criança vai aprendendo de fato que ela pode fazer um pouco mais do que ela acha que pode. Ela pode tolerar um pouquinho de dor, um pouquinho de sofrimento e que os resultados de fato são interessantes, são bacanas para ela. Ela descobre que ela é capaz de coisas interessantes, ela tem certos momentos de vitória, né? Então, isso aí é bastante importante para o desenvolvimento moral, né? Principalmente da virtude da fortaleza. Ao mesmo tempo, existe uma data, perdão, exige uma, gente, me enrolei. Existe uma dada medida, então, trabalhinho, né? Existe uma dada medida para a tarefa que você vai fazer dentro da atividade física, especialmente dentro da atividade esportiva, né? O esporte tem uma regra, tem uma norma, você não pode ultrapassar certas coisas, você não pode chutar o negócio antes da bola chegar lá no futebol, né? Senão dá impedimento, né? Você não pode usar a mesma mão ou duas mãos, sei lá, não sei qual é a regra do basquete, né? Ao mesmo tempo no basquete, etc. E tal. Existe uma série de normas, né, que vão determinando aquela ação e que por isso vão moderando ali, né, o instinto irascível, né? Ao mesmo tempo que ele direciona o irascível, ele modera ao mesmo tempo. Ele faz com que ele seja preciso, né? E não simplesmente dá uma disparada no único lugar. Então, é um processo de educação moral bastante eficiente, bastante eficaz, né? Principalmente se feito por uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? Ou um bom profissional, ou um pai e uma mãe que são bem instruídos, né? Então, dentro dos limites da disciplina, dentro dos limites da norma do jogo, você pode jogar com mais força que você puder, meu filho, não é dentro do limite do jogo. Então, é ao mesmo tempo direcionamento da força e moderação dentro da regra. Beleza? Isso aí, gente, ambos, né, para as crianças de temperamento irascível são muito importantes. A força de vontade, principalmente para os de irascível fraco, né, que são os melancólicos, né, e a disciplina, principalmente para os irascíveis fortes, né, que são os coléricos. Professor, mas a disciplina é muito importante para o sanguíneo. Ela é, né, mas a disciplina mais importante para o sanguíneo é aquela que a gente falou lá no descanso e na alimentação. É a disciplina da ascese, né? Você não deixar o prazer muito solto. Aqui é a disciplina do irascível, é a disciplina da raiva, né? É o limite, a moderação da violência. Esse aí, de fato, é mais útil para o colégio. Beleza? E por fim, né, dentro dessas qualidades e propriedades aí da educação física, nós temos também, né, o controle dos impulsos reprodutivos. Gente, a gente vai falar disso agora, daqui a pouco eu vou comentar bastante sobre a questão da educação da sexualidade, né? Mas uma das dicas mais frequentes e comuns, particularmente para os meninos, né, mas para todo mundo, né, para as meninas também, mas particularmente para os meninos, né, é a atividade física e o esporte. O que acontece, gente? Né? Existe um princípio de educação da castidade que às vezes as pessoas não conhecem, que é atividade física, moderação da alimentação e moderação do descanso. Você sabe por quê?
que essas três coisas, atividade física, moderação da alimentação e moderação do descanso, ajudam na luta pela castidade? É muito simples, gente, porque existe um processo biológico dentro dos corpos, né, animais, que estimula ou desestimula a libido. Beleza? O que significa? O seu corpo, ele mais ou menos, ele mede, ele avalia, né, se é ou não, através de uma coisa chamada estimativa, né, se é ou não apropriado o momento para a reprodução. É só uma avaliação meio genérica que ele faz a partir das percepções sensíveis. Qual que é a percepção que ele tem? Se o cara é um preguiçoso, um guloso, né, o cara não faz atividade física nunca, não sei o que lá, né, o que o corpo dele está entendendo? O corpo dele está entendendo que aquele corpo ali está numa situação onde ele não tem nenhuma tensão nem predadores, porque ele está descansando o tempo todo, não precisa correr, né? Então deve estar numa situação bem tranquila, né? E que existe abundância de recursos. É isso que o corpo está entendendo. Que ele está numa situação tranquila e que tem muita comida. Né? Por quê? Porque o cara descansa o dia inteiro e fica comendo o dia inteiro. E aí o que o corpo entende? Ah, poxa, se a gente está numa situação bastante segura, está dando para descansar bastante, né? E tem muita comida, esse é o momento perfeito para reproduzir, né? Esse é o perfeito, porque tem comida sobrando, não tem predador, né? Então vamos fazer mais da nossa espécie, né? E aí o que acontece com o libido? Vai lá pro teto. Pula e preguiça são os propedêuticos da luxúria, gente. São mesmo. Né? Eles excitam dentro do corpo os apetites libidinosos, justamente porque o corpo entende que se está numa situação apropriada para a reprodução. Agora, se a alimentação é moderada, né? Ou seja, o corpo percebe que não existe uma abundância de comida, né? Parece até que falta, né? Porque é bem limitado, bem restrito. Né? Se ele descansa pouco, moderadamente, dentro daquilo que é necessário, e faz muita atividade física, né? Faz uma corrida, um futebol, uma coisa, o que o corpo entende? Ele fala, nossa, eu estou numa situação difícil, eu estou numa situação tensa, né? Eu estou tendo que fazer, que sair correndo o tempo todo. O corpo, gente, o corpo, só o corpo, a biologia, ela é burra, ela não é inteligente, ela não, perdão, ela não pensa, né? Ela não sabe que você está correndo só por causa do futebol. Ela sabe que você está correndo, né? Então ela entende que se você está correndo é porque você está numa situação que você precisa correr. Né? Não passa pela cabeça, passa pela cabeça do corpo, é ótimo. Né? Não passa pelo corpo, né, a informação de que você não tinha necessidade nenhuma de estar correndo, tá quando você quer. Né? Mas para o corpo você está correndo e isso significa que você está numa situação de perigo. Né? Você tem adrenalina pulsando no corpo e tal, perigo. Né? Você dorme uma quantidade só o limite do necessário. Né? Você não está numa situação, então, de muita tranquilidade. Você come só o necessário, então não está sobrando comida. Né? O que o corpo entende? Pronto. Essa agora não é uma boa hora para reproduzir. Essa hora não é boa para gerar prole, porque tem pouca comida e muita tensão. E aí a libido baixa. É por isso que uma pessoa, um jovem, por exemplo, que tem uma boa nutrição, tem uma dieta balanceada, né, não come em exagero, descansa o tempo necessário, mas só as horas necessárias para o descanso, e faz atividade física, vai ter muito mais facilidade, né, em controlar os apetites concupiscíveis reprodutivos, né, do que um jovem, né, que passa o dia inteiro na preguiça, o dia inteiro sentado na frente do computador, no quarto escuro. Gente, a preguiça e a gula são um problema. Imagina, né? Pega esse dado biológico que eu acabei de dar para vocês, né, de que quanto mais você descansa e come, mais a libido sobe. E aí você bota essa libido enlouquecida num jovenzinho que está trancado num quarto escuro, com a porta fechada, com acesso ao seu computador. Aonde vocês acham que isso vai parar? Né? Gente, é bastante óbvio, é bastante evidente. Né? Agora, se em vez disso, né, você tem um jovem que acorda cedo, dorme cedo, faz muita coisa durante o dia, tem atividade física, come moderadamente, como tem muita coisa para fazer, não fica trancado dando quarto no escuro e tal. Percebem que torna-se mais difícil a ocasião de pecado? Né? Não só por causa da baixa da libido, né? Mas porque o cara está ocupado, está fazendo alguma coisa da vida, não está com a cabeça vazia. Né? Cabeça vazia, vocês já sabem a expressão. Né? Então, pronto. Né?
de fato, né, ajuda. Né? Então, a pessoa, às vezes a gente fica tão obcecado com a educação intelectual, a gente fala que tem que estar lendo o tempo todo, tem que estar estudando o tempo todo. Existe um limite diário para estudo, tá, gente? Né? Existe um limite diário, que é o limite diário de 6 horas, que é dado justamente pelos Castilhões. De estudo que se faça de leitura propriamente dita, né? Assistir a aula, mais ou menos. Né? Mas leitura, de pegar e sentar e ler e tal, é o limite diário de 6 horas. Tranquilo? O que faz com o resto do tempo? Atividades físicas de auxílio na casa. Sim, as crianças têm que auxiliar na atividade física da casa, tá, gente? É importantíssimo, não só para a formação física delas, mas para a formação moral. Elas têm que entender que elas são parte de uma comunidade, como parte de uma comunidade, elas têm que colaborar com essa comunidade, né? Elas têm que entender que o corpo delas vai precisar servir e não só ser servido, né? Então, no tempo sobrado do estudo, digamos assim, vai ter que colaborar com as atividades físicas da casa, né? Limpar, lavar, cozinhar, vai ajudar com a casa. É óbvio, né? Não estamos dizendo com isso que quem vai botar as crianças para fazer tarefa e a gente vai sentar na cadeira e ficar olhando elas fazer. É claro que não. Né? Mas todos os membros daquela comunidade têm que contribuir. Tem que estar ajudando ali naquela comunidade, porque fazem parte de uma comunidade. Fazem parte de um bem comum ali. Né? Então, não é apropriado de forma alguma, né, que não participe da manutenção física da casa também a criança. Né? E existem vários tipos de atividade que podem ser dados para diferentes idades para colaborar com a atividade física da casa. Mesmo assim sobra tempo? Beleza, gente. Dedique-se então a uma boa atividade física. Né? A uma boa atividade que vai dar disciplina, força de vontade, autoconhecimento, contato com o mundo. Né? Isso aí é muito útil. Né? Não precisa ser nem um esporte. Pode ser, por exemplo, uma atividade produtiva. Né? Pode ser uma marcenaria, uma jardinagem, né? Pode ser, às vezes, uma costura, né? Majoritariamente para as meninas. Né? Pode ser até pintura de tela. Né? É uma coisa que mexe o corpo, né? E ao mesmo tempo desenvolve inteligência. Tá ótimo. Né? Pode ser também o esporte, né? Pode ser também uma atividade física propriamente dita. Existe uma série de atividades que podem ser usadas para bem ocupar o tempo de um jovem. Gente, o jovem, ele de fato não tem tempo a perder. Ele tem que se formar, ele tem que desenvolver os talentos que Deus lhe deu. Entende? Então, bote essa molecada aí para trabalhar. Né? Não trabalhar no sentido remunerado da palavra, mas trabalhar no sentido de mobilizar ali as faculdades que Deus lhe deu. Primeiramente intelectual, mas não só essa, né? Também as físicas, produtivas, laborais, etc. Beleza? Então, nesse sentido, a atividade física ela é indispensável e essencial para todas as idades. Beleza? Mas principalmente para os mais jovens que vão desenvolvendo ali essas capacidades básicas até se elevar à vida adulta. Até aqui tranquilo, gente? Alguma dúvida? Passamos aqui um pouquinho de tempo, mas vamos lá? Então, vamos lá. Agora vamos à questão mais complicada, né? Que é a questão da sexualidade. Gente, já começo falando para vocês, né, uma coisa difícil. Né? Às vezes as pessoas têm a impressão de que a gente tem uma certa obsessão com o tema. Né? Existem pessoas que, por exemplo, vão olhar para nós católicos, né, e vão falar, né, os católicos são obcecados com a questão sexual. Eles pensam que só tem o sexto mandamento. Existem vários outros mandamentos que não são o sexto mandamento. O sexto mandamento é não pecar contra a castidade. Né? Esse comentário está certo. De fato, existem outros mandamentos que devem ser seguidos, que não só o sexto. No entanto, existe um motivo pelo qual a gente dá tanta atenção à questão, né, da formação e educação para a castidade. E esse motivo é o seguinte, né? O instinto reprodutivo, ele é, de fato, o mais tirânico dos afetos. Ele é, de fato, o mais forte, o mais potente de todos os afetos dentro do ser humano. Aliás, dentro de qualquer animal. O instinto reprodutivo ele sempre é mais potente. Ele sempre é mais violento. Sempre. Vocês sabem por quê, gente? Que o instinto reprodutivo é o mais violento? Porque é o seguinte, pensa no animal. Então, vamos pensar aqui no corpo animal. Lembra, gente, os nossos instintos, nós somos muito mais do que os animais. Mas os nossos instintos são parecidos com o deles e funcionam de uma forma parecida. A gente pode superá-lo, melhorar, né? Ir além desses instintos, mas a base deles é muito semelhante à dos animais, de fato. Beleza? Como é que funciona para os animais? Para a espécie do animal, para a raça, para a espécie animal, o que é mais importante?
Manter a espécie ou manter o indivíduo, né? O que é mais interessante, por exemplo, para a espécie do cachorro, né? Que o totó sobreviva ou que a raça do totó sobreviva, que a espécie do totó sobreviva, né? Para a natureza, gente, é simples. A espécie vem antes do indivíduo. Beleza? Então, para a espécie, é mais importante que o totó, ele de fato se reproduza, é mais importante que ele se multiplique do que ele mesmo sobreviva. Beleza? Porque a espécie é maior e mais importante que o indivíduo. Dito isso, gente, acho que a maioria dos senhores sabe disso, né? Principalmente tem muitas mães e pais aqui, né? O ato da reprodução, particularmente da gestação, são atos perigosos, são atos difíceis, são atos que são terríveis, né? Gente, a gestação ela é muito perigosa, né? Dá para morrer no parto, né? Dá para morrer de coisas que acontecem no meio do caminho, é perigoso. A mulher fica fraca, fica frágil, fica debilitada. Os animais também são assim, né? Ou seja, né, a reprodução envolve perigo de vida. Se o instinto dos animais de se proteger, de sobreviver, fosse mais alto do que o de reproduzir, os animais não reproduziam, porque reproduzir é perigoso. Percebe? Por causa disso, a natureza, né, criada por Deus, ela colocou, né, nesse instinto da reprodução, né, uma potência específica. De fato, né, o instinto reprodutivo ele é mais potente do que o instinto de autopreservação da gente. Ele é muito violento. Existe um processo, né, biológico, né, no nosso cérebro, né, chamado de tunnel vision, a visão do túnel. Beleza? É basicamente o seguinte: tem uma parte da nossa cabeça. Lembra-se, nós somos seres espirituais, né, e a nossa inteligência manifesta, né, ela é espiritual. No entanto, né, o órgão manifestador dessa inteligência é físico, né, é o cérebro. Né? A inteligência ela é espiritual, né, mas o órgão manifestador é físico. Então, existem algumas coisas que acontecem ali dentro da cabeça, né, que de fato influenciam o comportamento. Beleza? Não é que eles são senhores do comportamento, o espírito vai além, mas influenciam. A parte da nossa cabeça que acende quando a gente está pensando, quando a gente está usando a nossa inteligência, a nossa vontade, dentro assim, a parte que acende é essa aqui da frente, porque eu chamo de córtex frontal. Beleza? Tem uma parte aqui bem no meio, bem na meiuca da cabeça aqui, né, que fica em volta de uma pontinha chamada amígdala. Essa parte é a parte que acende quando a gente está agindo por impulso. Quando a gente está agindo sem vontade própria, a gente está agindo impulsivamente. Beleza? O que acontece? Essas duas partes, o córtex frontal e a amígdala, elas se excluem mutuamente. O que acontece? Quando uma acende muito forte, a outra dá uma apagada. E vice-versa. Quando uma acende muito forte, a primeira dá uma apagada. Tranquilo? O que acontece quando o indivíduo é exposto a estímulos dentro do instinto sexual? A amígdala acende de uma maneira tão violenta que muito dificilmente ele vai conseguir ativar o córtex frontal para começar a pensar racionalmente. Em palavras mais simples, gente, quando surge o afeto concupiscível reprodutivo e ele surge de uma maneira potente, né, o cara para de pensar direito, o cara não consegue raciocinar, né? O cara não consegue pensar no que ele está fazendo. Ele fica burro, né? E aí, de fato, acontece uma besteira. É por isso, gente, que às vezes a gente vê, fulano, né, era um homem bom, era um homem da igreja, era legal, e de repente fez uma besteira. Né? Como isso aconteceu? Foi por causa disso. Né? Porque esse afeto é tão potente que se você não se vigia, se você não se cuida, né, se as crianças não são protegidas, né, ele vai tomar conta do sistema e vai empurrar a pessoa para ações desordenadas. Beleza? No entanto, gente, esse instinto está aí em nós por um propósito. Ele tem um motivo para existir. Beleza? Todo instinto, toda pulsão, todo ímpeto é baseado em um propósito bom e nobre. A gente tem o impulso da alimentação, porque de fato precisamos comer. Temos o impulso do sono, porque o descanso é precioso. Né? E assim por diante. E nós temos o impulso afetivo sexual para constituir família. Beleza? Para gerar os filhos e filhas de Deus. Né? Para unirmos-nos em matrimônio
né, e gerar as próximas gerações cristãs. Beleza? Esse é o propósito. Gente, não tem outro motivo para o instinto reprodutivo. O instinto reprodutivo, tanto em nós quanto nos animais, ele serve para a geração de prole. Gente, nada dentro do nosso organismo serve puramente para produzir prazer. O prazer só não serve para nada, para a sobrevivência corpórea. Né? O prazer ele sempre tem que estar subordinado a um propósito. Aliás, fica aí uma regra importante para vocês, gente. Né? Prazer sempre tem que estar subordinado a propósito. O prazer nunca pode ser um fim em si mesmo. Nunca. Beleza? Regra de filosofia moral, de teologia moral. Né? Prazer nunca é fim em si mesmo. Prazer é sempre algo anexo a um fim nobre. Né? Estamos aqui em família gerando vínculos familiares profundos. E está sendo muito divertido. Tudo bem? O princípio principal, o ponto principal, né, é a geração dos vínculos familiares. O ponto secundário é aquele prazer que está sendo feito ali naquela outra pele. Maravilha. Estamos tendo uma comida muito saudável, nutritiva, muito bem feita e também muito gostosa. Maravilha. O princípio nutritivo está ali em primeiro lugar. Em segundo lugar vem o prazer e assim por diante. Beleza? O prazer ele tem que ser sempre secundário. Ele nunca pode ser, né, o ponto principal de uma ação. Dá pra entender isso aí, gente? Fácil. Beleza. O ponto principal, então, do instinto reprodutivo é esse. Né? É a geração e, mais tarde, a formação e a educação, né, dos filhos de Deus. No ser humano, tá, gente? Obviamente. Nos animais é simplesmente a reprodução. Ainda assim é a geração de prole. Né? Mas existe uma diferença. Aliás, gente, deixa eu fazer um comentário aqui, que eu fico bastante indignado, né, quando eu escuto o pessoal falando isso aí. Fala, os católicos acham que a relação sexual é só para reproduzir que nem coelho. Se vocês soubessem a raiva que essa afirmação me dá, né? Sabe por quê? Porque ela é uma falácia, ela é um erro, ela é uma tolice filosófica. Né? Sabe por quê? Porque a reprodução do coelho não é a mesma coisa que a reprodução humana. Não é. Ela não é nem próxima da reprodução humana. Sabe por quê, gente? Porque o coelho, primeiro, ele não escolhe o que está fazendo, ele faz aquilo porque ele é absolutamente compelido pelo impulso. E segundo, o resultado da reprodução do coelho não é uma alma imortal. O resultado da união entre homem e mulher é uma alma que vai viver para sempre. Gente, os seus filhos vão viver para sempre. Você gerou no mundo almas imortais que não vão mais morrer. Né? Não vão mais morrer, né, para o bem ou para o mal. Né? Seja no céu, seja no inferno. Mas não vão mais morrer. Né? Isso é a mesma coisa que um coelho faz. É a mesma coisa que reproduzir que nem coelho. Gente, o ser humano não reproduz. O ser humano vira pai. O ser humano vira mãe. Ele não reproduz. Né? Ele não é uma procriação, como se estivesse numa granja. Né? Não é a mesma coisa. Então, essa comparação é estúpida. Né? Acha que é reproduzir. Não, a gente não acha que o ser humano tem que reproduzir com nem coelho. A gente acha que o ser humano tem que ser pai e mãe. Sabe por quê? Porque Deus é pai. O Deus ao qual a gente foi feito imagem e semelhança é pai. E por isso nós temos que ser pais e mães também. Óbvio, às vezes pais e mães biológicos, às vezes pais e mães espirituais. Né? Vamos ter os sacerdotes religiosos, os professores, os pais adotivos que não vão gerar biologicamente, vão gerar espiritualmente, mas vão gerar. Né? O ponto principal da geração é esse: é criar os filhos de Deus, é gerar os filhos de Deus. Esse é o ponto central da reprodução. E isso não pode ser afastado jamais do cerne da educação afetiva. O ponto principal da educação... O pessoal às vezes fala, mais tarde a gente vai falar disso aqui, né, de educação sexual. Né? A verdadeira educação sexual, gente, é a educação para a vocação. Essa é a única educação sexual necessária. Né? É você direcionar a alma das crianças para uma vocação espiritual, né, que, de fato, na grande maioria das vezes, que a maioria das pessoas, de fato, é vocacionada ao matrimônio, né, a maior parte da população, pelo menos, né, e a grande maioria das vezes envolve a sexualidade biológica também. Mas o cerne é a vocação. O cerne é a missão dada por Deus, que vai gerar, de fato, frutos espirituais, no caso da família, né, almas espirituais imortais, né, que foram feitas para o reino de Deus. Dá para entender isso aí, gente?
Não existe outro propósito. Aí o pessoal fala, pastor, né? Mas dentro do matrimônio cristão, né? Existe a via procriativa e existe a via unitiva, né? A via unitiva é muito importante também. Tá certo ou tá errado? Tá certo, isso é verdade. De fato, a união ali entre marido e mulher também tem uma relação de unidade. Mas para que serve essa unidade? É importante que a gente mantenha as coisas em perspectiva. Por que você se uniu ao seu marido? Por que o seu marido, você se uniu à sua esposa? Né? Porque vocês prometeram diante do altar gerar os filhos e filhas de Deus. É para isso que vocês se uniram. Então, essa unidade, ela não é uma unidade para que vocês se sintam felizinhos um com o outro. É uma unidade para uma missão. Vocês são um time. Vocês são um exército de 2 pessoas. Vocês são sacerdotes de um templo doméstico para servir e servir a geração dos filhos de Deus. Então, até a via unitiva serve a via procriativa. Né? Porque vocês estão juntos para educar seus filhos. Vocês estão juntos para gerar almas para Deus. E para rezar por elas até o fim dos seus dias. Né? E dar tudo que vocês têm para poder, de fato, levá-los para o céu. Né? É esse o objetivo central do matrimônio. É esse. Então, por isso, a gente, de fato, tem que manter dentro da perspectiva, né, o instinto reprodutivo. Ele serve, de fato, né, para a formação da família. Eu já comentei isso aqui, gente, com vocês. A sexualidade envolve o mais tirânico dos afetos. É muito potente, não dá para brincar com isso. Né? Aliás, é por isso que a gente guarda tanto a vista das crianças, né? Porque se a gente deixa o estímulo desordenado chegar, e hoje em dia, dentro da cultura que a gente tem, é muito difícil, né? A gente vai ter problemas muito sérios depois. Beleza? Vamos então falar sobre a formação moral dentro da sexualidade. E aqui envolve 2 virtudes particulares, né? Ambas anexas à temperança, que são a castidade e a modéstia. Vou começar pela castidade porque ela é mais simples. Gente, qual que é o objetivo da castidade? Vou melhorar, vou fazer uma perguntinha mais fácil. Né? Vocês acham que o objetivo da castidade ele é positivo ou negativo? Ou seja, ele é uma virtude do pode, né? É uma virtude do isso é bom, ou é uma virtude do não pode? Né? Eu acho que a maioria das pessoas responderia que a castidade é uma virtude do não pode. Né? E essas pessoas estariam enganadas. A castidade, gente, ela é uma virtude do existe algo de maravilhoso que pode, que deve, que é bom. E isso deve ser protegido a qualquer custo. O que deve ser protegido a qualquer custo? A vocação, a família e as crianças. Beleza? Isso deve ser protegido a qualquer custo. Isso vale qualquer esforço, qualquer sacrifício. Isso é o cerne da castidade. Gente, nós somos fiéis, nós somos puros, nós evitamos o pecado porque nós queremos servir a Deus integralmente na nossa vocação e não aos nossos impulsos desordenados. Gente, quantas vocações jogadas fora, quantas famílias quebradas porque o cara não se segurou, porque a moça, né, se deixou levar. Quantas tragédias por causa de falta de proteção desse valor máximo que é a família e a vocação. A castidade serve para isso, gente. A castidade não é uma virtude de puritanos, né? Não, você não pode olhar para a mulher porque a mulher é impura, né? Porque a mulher você não pode tocar a mulher porque senão você vai estar sujo. Não é isso, gente. Né? O que a castidade fala é que é o seguinte, meu filho, você é um tesouro tão precioso que Deus separou para si mesmo, né? Uma parte disso aí, né? Que Deus separou para ele, né? Uma participação sua na vida dele. Né? E essa parte é preciosa e talvez você vá dividir ela com a pessoa com quem você vai viver essa vocação. Beleza? Talvez você vá dividir com o próprio Deus, talvez você seja sacerdote, né? ou religiosa. Né? Mas talvez você vá dividir com essa pessoa. E essa união entre vocês será sagrada. Essa união entre vocês será justamente, né, pegar esse tesouro da sua intimidade e ofertar no altar de Deus junto com o seu cônjuge. Isso é a virtude da castidade. É provar que as pessoas têm valor, as pessoas de fato são preciosas. O seu filho é precioso. Minha filha, você é preciosa, você é um valor inestimável. E por isso,
Deus guardou para você a melhor parte. Se guarda para essa melhor parte. Né? Se preserva para essa melhor parte, porque é bom, né? Porque é maravilhoso. Né? E isso deve ser conservado. Gente, tudo o que é exposto ao povo, né? Tudo que é ofertado a qualquer um que passa, né? Perde o valor. Não é à toa, gente, que a palavra povo, né, em latim é vulgus. Né? Vulgo. Ou seja, aquilo que é exposto ao povo se torna vulgar, se torna sem valor. Aquilo não é mais íntimo, aquilo não é mais próprio. Né? Aquilo é de qualquer um, não tem valor nenhum. Todo mundo sabe disso. Eu tenho uma joia preciosa, você não vai andar por aí quando você vai comprar legume na feira. Né? Você não vai usar por aí quando você vai fazer um passeiozinho no shopping Fuleira. Né? Você usa numa festa de família íntima, um casamento, numa coisa. Ou seja, né? Num lugar de fato que vale o valor daquilo ali. Né? A mesma coisa é a intimidade afetiva do ser humano. Ele não vai oferecer aquilo para qualquer um, ele não vai sair por aí, né? Ofertando aquilo ali para qualquer um. Ele vai guardar aquilo ali para onde só Deus, porque só Deus. Gente, nós somos tão preciosos, nós somos tão valiosos, nossos filhos são tão valiosos que só o próprio Deus é digno de recebê-los. Só o próprio Deus. E por isso nós ensinamos eles a se guardarem para onde Deus os chamar. Gente, a união entre o marido e a mulher, a união entre os cônjuges, que é discernida, pensada e sonhada diante do altar, é a entrega do seu corpo a Deus, através do seu cônjuge. É você se entregar sua vida inteira a Deus através do teu parceiro de vocação. Dá para ver isso aí? Isso é um valor muito belo, isso é um valor muito profundo. Esse é o cerne da castidade. E a consequência natural dela é a modéstia. O que significa? Se nós temos uma intimidade preciosa, se nós temos alguma coisa para ser guardada, para ser preservada, essa coisa não é para ficar exposta. Não é para qualquer um ficar olhando. Né? E por isso a gente se veste de uma forma tal que preserve a intimidade. Preserve a pureza, preserve ali o nosso segredo. Né? Um segredo esse, né, que só vai ser dividido, se for da vontade de Deus, com um cônjuge. Ou seja, com aquela pessoa que Deus escolheu para ser o meu parceiro de vocação até o fim dos meus dias. Isso é muito bonito. Gente, até assim, a intimidade entre marido e mulher, que de fato é aberta, né, é desvelada, ela se torna bela por causa da intimidade. Ela se torna bela. Agora, quando a pessoa de fato é muito vulgar, é muito devassada, parece que aquilo lhe perde valor. Né? Já não é um segredo entre os dois. Já não é uma partilha que aconteceu ali naquele segredo do leito e em mais nenhum lugar nenhum. Não. Né? É um conhecimento geral. Todo mundo é para do né? Complicado. Né? A modéstia, ela preserva isso aí. Né? E mais, a modéstia preserva também os outros. Né? Porque, gente, nós somos responsáveis espirituais uns pelos outros, sim. Nós temos uma responsabilidade espiritual pelos demais. E se a gente sabe que se vestindo de certa forma, se comportando de certa maneira, a gente vai causar para o outro ocasião de queda, né? A gente não se pode permitir isso. A gente não pode. Porque isso é um pecado. Gente, isso é um pecado. Isso é uma coisa interessante. A primeira coisa que as pessoas poderiam pensar é: a pessoa que se veste de maneira imodesta, ela está pecando contra a castidade. Mas ela não está pecando contra a castidade. Pode ser que ela se vista de maneira modesta e ela nem tenha pensamentos sexuais, sabia? Ela está pecando contra a caridade. Porque ela está ignorando os efeitos nocivos que ela pode estar tendo na alma dos outros. Ela está virando para a alma dos outros que ela pode estar tentando e falar: o problema é dele. O problema é dela. O pecado está nos olhos de quem vê. Né? O pecado está em quem tem sentimentos afetivos. Gente, você controla os seus afetos? Você controla quando você sente ou deixa de sentir alguma coisa? Ou basta que você veja que você... Pensa no seguinte, eu vou dar um exemplo para machucar um pouquinho as mães aí.
Pensa quando você vê aquela meia jogada no meio do quarto, quando você falou 50 vezes para botar dentro do cesto, né? Você bateu o olho ali e viu aquela meia. A primeira coisa que você pensa é: ó, temos aquela meia outra vez. Vou ficar com raiva ou vou conversar? Acho que hoje eu vou conversar, amanhã eu fico com raiva. É assim que acontece? Ou a raiva só vem? Ou já vem aquela vontade de jogar a criança pela janela, entende? De estrangular o marido com a meia, entende? Gente, a gente não controla os afetos, a gente não controla os impulsos. A gente pode controlar as ações que a gente faz depois de sentir os afetos, beleza? Então, por exemplo, um homem pode, de fato, né, ser tentado na sua sexualidade e mesmo assim resistir bravamente, né, louvado seja Deus. Mas ele não pode escolher se ele vai sentir ou não atração. Se existe um estímulo apropriado para o impulso, o afeto vai surgir. E se você se veste de determinada forma, que você sabe que vai gerar esse instinto desordenado, você está pecando contra a caridade. Aí você fala, não, mas o problema dele é que ele é safado. Cara, tudo bem, você vai mexer com pessoas, com homens safados, mas você também vai mexer com um jovenzinho da paróquia que está lutando. Você também vai mexer com pai de família que não tinha nada a ver com o assunto. Porque basta olhar, basta ver o impulso, basta ver o estímulo que o impulso vem. E a gente é responsável, sim, espiritualmente, pelo bem-estar espiritual dos outros. O exemplo que eu gosto de dar, para ficar bem claro isso aí, né? Imagina o seguinte, imagina que eu soube que teve uma tragédia na minha cidade, uma coisa trágica que afetou muita gente, beleza? E aí eu decido botar um cartaz na minha parede fazendo piada do assunto, fazendo graça, né? E aí alguém chega para mim e fala, nossa, fulano, que mau gosto, né? Você não sabe que as pessoas vão se machucar com isso aí, né? Tem gente que está sofrendo, tem gente que perdeu parentes, né? Você não pode fazer uma coisa dessa. Aí eu falo, se elas são sensíveis, o problema é delas. Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou uma pessoa legal? Eu sou uma pessoa engraçada? Uma pessoa bacana? Ou eu sou uma pessoa extremamente malvada? Ou eu sou uma pessoa extremamente pouco caridosa? A palavra que me vem à cabeça é uma palavra um pouco menos decente. Né? Safado, filho da mãe, gramado. Entende? Sou ou não sou uma pessoa desagradável, ruim? Né? Por que com relação à sexualidade é diferente? Por que eu, sabendo que vou despertar afetos desordenados, e mesmo assim o fazendo, eu não estou errado? Estou errado. Está errado isso aí. Não pode. Nós somos responsáveis pelos afetos que a gente gera nos outros. E por isso é importante que a gente preserve também os olhos dos outros. E não se vista de uma forma que vai despertar afetos ordenados. Dá para entender isso aí, gente? Fácil. Aqui, para acabar a nossa conversa, eu queria falar um pouquinho sobre o pudor e a vergonha. A gente vive numa sociedade, a gente vive numa sociedade, né, que de fato ela tenta eliminar esses dois sentimentos específicos, né? O sentimento de pudor e o sentimento de vergonha, beleza? Eu queria explicar rapidamente para vocês o que é o sentimento de vergonha, né, ligado à sexualidade e por que ele gera aquilo que a gente chama de pudor, né? Justamente para dizer para vocês, por favor, gente, ensinem os seus filhos o pudor. Ensinem os seus filhos a sentir vergonha de certas coisas. Sabe o primeiro momento da história da humanidade em que aparece, né, a imagem da vergonha? Né? É depois do pecado original, quando Adão e Eva, de fato, né, pecam, né, comem da árvore do paraíso, e aí eles veem que estão nus e se envergonham diante de Deus. Beleza? Por que quando Adão olha para sua esposa, ele sente vergonha, ele sente pudor, ele quer se cobrir e quer cobrir ela? Né? Por que antes ele não sentia? Gente, antes ele não sabia que ele estava nu? O que vocês acham? A gente vê isso num livro chamado Amor e Responsabilidade do Papa João Paulo II. Muito legal. Né? Mas por quê? Por que antes ele não sentia, não sentia vergonha e depois ele sentia? Muito simples, gente. Porque antes do pecado original, antes das dimensões do homem se rebaixarem para a terra, né? para suas dimensões mais animais, antes disso, né? Quando Adão olhava para Eva, ele via um espírito, ele via uma alma. Ele viu uma filha de Deus feita para ser amada e nunca usada. Percebem?
Quando Adão olha para sua mulher depois do pecado, ele vê um corpo e sente desejo de usá-la. Só que ele ainda é inteligente. Ele não é que ele esqueceu as coisas que ele sabia. Ele só está mais fraco agora. Então, quando ele sente o desejo de usar como um objeto aquela que ele sabe que é uma pessoa, que ele sabe que é uma filha de Deus, para ser digna de ser amada e não usada, ele sente vergonha, ele sente horror a si mesmo. Ele fala, nossa, que coisa abominável, que ideia nojenta, né? É essa de usar um ser humano, de usar uma pessoa para um fim. Gente, toda vez que você busca o prazer em primeiro lugar numa ação, todas as coisas que são usadas para a obtenção do prazer são objetos. São coisas que você está usando. Um detalhe, gente. São coisas que você está usando, mesmo se essa pessoa tiver consentido. Mesmo, professor, mas a minha namorada, ela deixa, ela consente, ela também quer. Tudo bem. Né? Mas se você está fazendo isso para sentir prazer e ela está fazendo isso para sentir prazer, vocês dois estão usando como objetos um ao outro. Com consentimento, mas estão usando. Isso não é amor, isso é uso. Isso é o oposto do amor. E quando Adão percebe isso, que ele está usando, sente o desejo de usar Eva, ele sente vergonha e o resultado imediato é o pudor. Beleza? Ele quer cobrir-se e cobri-la para que ambos não tenham o ímpeto de usar-se mutuamente. Quer evitar a tentação do uso de uma pessoa. Porque a pessoa ela nunca deve ser usada como objeto. Ela nunca deve ser um meio para um fim. A pessoa é sempre fim último. O amor ele sempre se direciona para a pessoa enquanto fim, nunca enquanto meio. Então, por isso, gente, toda vez que se faz alguma coisa, né, que se objetifica outra pessoa, ou que se deixa se objetificar a si mesmo, o resultado razoável e racional é a vergonha. É a vergonha. E a cura para isso, de fato, é o pudor. Né? Você evitar aquelas situações que podem gerar objetificação de pessoas. Né? Que podem fazer com que outra pessoa queira te usar ou que você queira usar a outro. E por isso você não vai se expor a situações, a tentações, a lugares, a olhares, a pessoas. Você vai se privar, você vai se poupar, você vai poupar os outros. Você não vai ficar olhando, o rapaz não vai ficar olhando para a parte da menina, né? A menina não vai usar roupas desacatadas, o rapaz não vai ficar por aí andando sem camisa, é ridículo lá na academia, fazendo pose no espelho. Não tem. Gente, pelo amor de Deus. Né? Não vai. Né? Por quê? Porque existe pudor. Porque ele sabe que ficar chamando atenção para suas dimensões reprodutivas sexuais, entende? É uma coisa baixa, é uma coisa que estimula a objetificação do outro. Né? E por isso ele não faz. Ele fala, não, isso aí não é para mim. Eu sou digno de coisa melhor. E aí ele se poupa daquela indignidade. Ele se poupa daquela baixeza. Dá para entender isso aí, gente? Então, é imprescindível que a gente não permita que essa ideia maluca de não, você não precisa ter vergonha do seu corpo, você não precisa ter vergonha do que você faz, isso aí é neurose, né? As correntes de versão freudiana, e não sei o que, a gente não pode deixar isso entrar na cabeça do nosso criança, não pode. A gente precisa poupá-los disso, porque senão o que eles vão virar é uma geração vulgar e sem vergonha, como infelizmente a maioria dos nossos jovens tem se tornado. Dá para entender isso aí, gente? Fácil. Dito tudo isso, gente, é muito importante que se guarde os olhos das crianças das mídias. A gente vive, gente, não se enganem, não se iludam. Não tem, não, mas isso aqui é seguro, eu tenho certeza. Nós vivemos uma cultura extremamente sexualizada. Se você não estiver vigilante, se você não estiver olhando, se você não estiver ali próximo, né, junto, guiando, né, vai esbarrar em coisas complicadas. E tem um problema muito sério da deseducação sexual dos olhos, né, que é muito simples. Não tem como desver as coisas. A gente tem aqueles memezinhos que o pessoal fica botando, eu queria desver isso e tal. Não é possível desver. A partir do momento que o estímulo sexual entra pela visão,
ele não sai mais. Aquela imagem vai estar sempre lá para ser alvo, né, e origem, né, de sentimentos desordenados. Uma coisa bastante assustadora para a gente fechar a noite com pânico, entende? O nosso inimigo, gente, o inimigo da obra de Deus, ele de fato não tem acesso a tudo no nosso ser, né? Ele não tem acesso à nossa dimensão espiritual diretamente, ele não tem acesso à nossa vontade nem à nossa inteligência. Não tem mesmo, né? Ele não tem acesso aos desejos profundos do nosso coração, né? E não tem acesso às verdades que a gente conhece. Ele não pode, por exemplo, apagar uma verdade da nossa inteligência. Ele não pode, por exemplo, nos forçar a decidir livremente por algo, né? O nosso inimigo não pode fazer isso. Mas aos nossos sentidos ele tem acesso. E aos nossos sentidos internos também, incluindo a imaginação. Coisa ruim tem acesso à imaginação. E se a gente, só que ele só tem acesso ao que a gente coloca dentro dela. Se entra no imaginário da criança imagens de índole sexual, você pode ter certeza que aquilo ali vai ser um problema. Existe uma diferença qualitativa da luta da pessoa que nunca foi exposta ao perigo, da criança de fato que ainda é pura, né? E da luta da pessoa que já foi exposta. São duas lutas diferentes. Beleza? A luta da pessoa que infelizmente são a maioria de nós, né? A maioria de nós, por causa desse mundo sexualizado, da nossa criação, das coisas que a gente teve acesso, a maioria de nós já teve acesso a isso, né? A luta da pessoa que já teve acesso, né, a pornografias, a imagens sensuais, a filmes e séries onde aparece tudo, porque a gente sabe que hoje em dia tem, às vezes, a série mais inofensiva, você vai olhar e pá, aí tá lá uma imagem explícita e tal. A pessoa que já teve acesso a isso vai ter uma luta pro resto da vida. A pessoa que não teve acesso a isso, ela vai ter uma preservação pro resto da vida. Ela vai, de fato, se poupar daquilo ali pro resto da vida. É muito diferente. A luta de quem já começou a brigar é muito mais difícil, é muito mais árdua e geralmente dosado de uma boa quantidade de quedas. Então, por favor, precisamos poupar cada vez mais nossos filhos, especialmente das mídias, gente. Criança não é para ter celular individual, criança não é para ter computador individual, não é para ter computador sozinho dentro de casa com o quarto fechado, entende? Não é, gente. Qual que é a necessidade disso? Qual que é a utilidade prática disso? Para que serve isso? Né? É só para gerar, de fato, problemas, perigos. Né? Então, precisamos poupar as crianças. Ah, pessoal, mas não tem como viver sem tecnologia hoje em dia. Concordo. Estamos agora, por exemplo, falando através da internet. Entende? Então, que a família tenha um computador público no meio da sala. Aí vai ficar um pouco mais difícil de gerar perigo. Entende? Agora, se o moleque tem um notebook pessoal no quarto fechado dele, você pode ter certeza que as coisas vão ficar complicadas. Eu posso quase garantir. Por quê? Porque hoje em dia você pode estar assistindo um vídeo do Padre Paulo Ricardo e aí aparece aquelas propagandas do TikTok com a menininha só com sei lá, uma cinta. Entende? É verdade, não é? Você está vendo uma coisa que tem nada a ver, uma coisa que é pura, uma coisa que não tem. E aí aparecem as coisas na mídia ali. Cara, quando começa um instinto, quando aquilo ali gera o estímulo, né? Estimula a curiosidade, a pessoa acaba buscando um pouco mais e aí pronto, dali para baixo a coisa é uma ladeira. Então, nós precisamos preservar a pureza das nossas crianças, para que eles possam direcionar a sua afetividade para o propósito que Deus criou ela, que é a geração da família. Proteger esse bem a todo custo. Pessoal, há alguma dúvida? Sim? Não? Temos dúvidas, temos questões aí dentro da educação, da sexualidade, da afetividade. O que vocês me dizem aí? Pode botar pode botar no chat aqui que eu vou. Há alguma dúvida, gente? Não. Pessoal, então. Não. Obrigado, Kelly. Pessoal, se por acaso tem. Curiosamente, gente, eu vou até colocar aqui para vocês aqui no chat.
né, o link da inscrição, mas já que a Agatha comentou, esses 4 assuntos que eu botei para vocês são os 4 assuntos principais que estão no e-book, tá, gente? Né? A gente fala um pouco de algumas coisas a mais, além desse que a gente falou, né? E dentro de cada um desses assuntos a gente bota vários pontos, muito mais do que esses 4 que eu coloquei aqui para vocês, né, hoje, mas de fato esses são as 4 temáticas que estão dentro do e-book. Então, se alguém por acaso não se inscreveu, gente, ainda dá tempo, né, de conseguir. Depois vai dar tempo de comprar também durante a semana, tá, gente? Mas esse link que eu botei para vocês é para conseguir um bônusinho. Eu botei para o pessoal que se inscreve mais proximamente, né? Esse bônusinho que é o Temperamento na Literatura, que a gente já tinha escrito há mais tempo. Só respondendo a pergunta da Gisele aqui, seria o máximo de tempo ou sem limite de idade? Gente, uma coisa importante, né? A questão, isso é uma coisa legal, né? Que é justamente essa questão da educação sexual e tal, não tem limite de idade, gente, por um motivo muito simples. Porque dentro de uma vocação específica, quando for a hora, a sexualidade ela é muito natural, gente. Não tem muito mistério, né? Quando for a hora, ele vai saber o que fazer, entende? Mas quando primeiro, o que veio primeiro ali era a vocação. O que veio primeiro é você educando ele durante muito tempo sobre a beleza de ter uma família, de entregar a vida para Deus, de criar os filhos de Deus. O desejo primeiro dele, quando ele entrou ali naquele matrimônio, não foi ter uma vida sexual. O desejo primeiro foi gerar uma família, foi servir uma vocação. E quando ele estiver lá na noite de núpcias dele com a esposa dele, gente, eu vou fazer uma pergunta indecorosa, os senhores me perdoam, né? Não precisa responder, pelo amor de Deus. Por favor, não respondam. Mas, assim, alguns senhores teve dúvida do que fazer, né? No momento que a coisa se deu. Gente, a coisa mata, o ser humano faz isso desde o início da humanidade. Os animais fazem isso. Ninguém precisa aprender isso. É absolutamente natural, né? O que ele precisa ser educado para a afetividade, né? E fique tranquilo, no momento em que as coisas aparecerem, eu sabia que eu não devia ter perguntado, né? No momento em que a situação agora estou rindo aqui, estou no comentário, mas não é uma boa ideia. Eu não vou nem falar nada que a minha esposa está aqui na live, então depois eu vou chegar em casa e vou apanhar. Então, olha lá. Oi, bem, né? Mas, enfim. Mas, olha lá. Beleza? Mas o ponto é esse, gente, né? Quando for a hora de falar de certos assuntos, o assunto vai surgir sozinho. Outra coisa importante, gente, esse ponto é legal, né? Assuntos de afetividade sexual são para ser tratados na intimidade. Onde mora a intimidade? Na casa. Pai e mãe. Beleza? Não é para ser tratado por professor, não é para ser tratado por coleguinha, não é para ser tratado pela psicopedagoga do colégio. Não são essas pessoas que têm que tratar a sexualidade da criança, tá, gente? Se por acaso o menino vem com uma questão, vem com uma pergunta, viu alguma coisa, ficou confuso, é o pai e a mãe que tem que resolver isso aí, na intimidade do lar. Quando o assunto surgir, beleza? Não existe uma idade apropriada para você introduzir isso aí. Ah, meu filho, senta aqui que chegou a hora de falar isso. Não. Pode ficar tranquilo. Muito provavelmente, principalmente no mundo que a gente vive, o assunto vai surgir, uma hora ou outra. Você espera ele surgir. Na hora que ele surgir, você senta e fala com ele, meu filho, não sei o quê, está tendo a vocação matrimonial, o homem e a mulher de fato eles se unem, não precisa descer detalhes se não tiver chegado nesses detalhes ainda. Né? E isso gera a vida humana, isso é uma coisa muito bonita, mas é voltado para o matrimônio. E qualquer coisa fora disso, né, vira uma espécie de brincadeira de mau gosto, uma palhaçada, uma coisa feia. Né? Então você tem que se preservar e trabalhar quando o assunto surgir. Então, não tem limite dessa. Não, esbarrou no 18, vou falar de educação sexual. Não. Né? Deixa a coisa acontecer o mais naturalmente possível. A forma mais natural possível, e, gente, e é assim que aconteceu na esmagadora maioria da história humana. Entende? Só de 100 anos para cá que começou essa maluquice de ficar ensinando criança sobre sexo. Entende? Só de 100 anos. E foi assim, uma ideia bem estúpida, não gerou nenhum nada de bom até agora. Entende? Beleza? Mas até há pouquíssimo tempo, até um século atrás, entende? As crianças iam descobrir sobre essas coisas quando chegasse perto do próprio matrimônio. Né? Quando ele
mesmo fosse descobrindo, tá? Percebendo quando... Pronto, né? Gente, super normal. Não tem nada assim, ruim, de psicologicamente danoso nisso, né? Que a criança, de fato, descubra coisas. Gente, esse é o ponto, né? O afeto é ordenado quando o propósito dele está próximo. Quando o propósito dele está próximo, não tem porquê. Gente, você deixa o seu. Você fica estimulando. Pensa, por exemplo, numa criança com menos de 2 anos que não deveria comer açúcar. Né? Não é bom para a nutrição da criança que ela come açúcar antes de 2 anos, porque come coisas de fato muito doces antes de 2 anos. Você vai ficar passando açúcar na frente dele para ele saber o que é açúcar? Né? É óbvio que não. É óbvio que quando ainda não é a hora de dar vazão a esse impulso, você não vai botar o impulso na frente dele. Não vai ficar botando doce, bolo, esfregando na cara da criança o bolo enquanto não é hora de dar o bolo. Né? É óbvio ou não é, mães? Né? Por que você vai ficar esfregando sexualidade na cara da criança, do jovem, do adolescente, quando ele ainda não está na hora de casar? Não faz o menor sentido. Ele não vai usar aquilo ali para nada. Aquilo ali só vai gerar um impulso que não tem propósito. Um impulso que não tem como ele dar vazão, porque não chegou a hora. Então, não, a gente não introduz o assunto, a gente não traz aquilo ali. A gente fala sobre vocação. Vocação, vocação, vocação. Sobre vocação você pode falar desde... Começou a falar para falar de vocação. Entendeu? Isso aí você bombardeia aquela vocação, você tem um destino maravilhoso, lindo. Meu filho, Deus sonhou uma coisa maravilhosa para você, talvez dentro de uma família, talvez num sacerdócio. Existe uma história maravilhosa que vai gerar dentro da sua vida a felicidade máxima. Busca isso, meu filho. Agarra e morde esse negócio com tudo que você tem. Beleza. Isso aí 100%. Beleza? E pode deixar que ele vai descobrir eventualmente, né? Principalmente se ele vai se sentir cada vez mais inclinado para o matrimônio, ele vai descobrir eventualmente, né, que isso envolve a proximidade com o sexo oposto. Né? Ele vai descobrindo que essa proximidade gera nele afetos, isso é natural. Então vai chegar lá na juventude, tá? Ele vai olhar para a mocinha, a moça bonita, e ele vai pensar naquela família que ele sonha, né, e tal, e ele fala, nossa, imagina se é essa moça aí que eu vou casar. E aí começa a sentir aquele negócio. E, gente, isso é absolutamente natural. Normal. Isso é normal. Né? Agora, ele ficar pensando no ato reprodutivo com 14 anos de idade é desordem. É desordem. Né? Não está na hora disso. Ele não vai usar isso para nada. Né? A única coisa que pode vir disso são acidentes lamentáveis. Beleza? Então, a gente não introduz o assunto. Beleza? Quando ele for mais velho, quando ele começar a perceber certas coisas, quando ele começar a ter, de fato, procurar uma parceira, tal, ele fala, poxa, pai, o menino chega, pai, poxa, pai, né, eu estou interessado em fulano, mas eu sinto uns negócios esquisitos, quando eu não sei o que, você quando já está mais velho, né, e tal, você fala, meu filho, né, isso é normal, um homem, uma mulher, pronto, se aproxima, a gente tem uns sentimentos e tal, né? Isso é normal, vai gerar, né, mais tarde a família e tal, lá, você tem que discernir para ver se essa moça de fato é a que Deus escolheu para você e tal, mas esses são afetos normais, é bom que você sinta isso, significa que você tem você é um homem, né? E ela é uma moça e tal, tudo bem, uma conversa de pai para filho normal quando o assunto chegou. Nota 10, né? Não precisa introduzir o assunto antes da hora. Dá para entender isso aí? Gente, a pergunta da Agatha aqui, eu me concentro mais em livros físicos, eu poderia imprimir o e-book. Gente, eu gosto de imprimir. Eu gosto de folhear mesmo e tal. A Renata estava botando, a Renata do que foi mãe, estava falando lá que ela imprimiu o último e-book gratuito que eu botei lá no grupo, né, para poder ler fisicamente. Eu gosto de imprimir. Não é necessário. Gente, eu sou um grande defensor dos livros físicos, mas atualmente eu falo a facilidade do livro digital é realmente assim fenomenal. Por exemplo, gente, esse livro que a gente vai dar o e-book de amanhã, ele assim é gigantesco, tem muito assunto, tem mais de 100 páginas, entende? Tem literalmente mais de 100 páginas, não estou brincando, não estou exagerando. Ele é muito, muito completo, muito grande. Se eu tivesse que imprimir isso para dar para vocês, eu realmente não conseguiria alcançar o mesmo número de pessoas. Né? Simplesmente não conseguiria. Então, a facilidade digital tem essa vantagem. Né? A gente consegue, de fato, alcançar mais com uma facilidade maior. Né? O processo de impressão de livro físico é muito difícil. Né? Então, nesse caso, assim, a gente faz a versão digital,
Mas eu gosto muito de imprimir, eu gosto de coisa física, porque dá para marcar, dá para rabiscar, dá para sublinhar. Os meus livros são todos. Cadê o meu livro? Tá bom aqui. Os meus livros são todos marcados, todos com etiquetinha, vários negocinhos, tem o negócio grifado, né? Eu realmente gosto disso, né? Então, eu não tenho nada contra vocês imprimirem, podem imprimir quantas vezes quiser, entende? Gosto muito da ideia. A gente só faz digital mesmo porque facilita o acesso, beleza? Se vocês puderem, gente, eu vou pedir um favor para quem está aqui, se for possível, divulga o link aí que eu botei no. Vou botar de novo para ficar mais baixo. Se vocês puderem divulgar esse link, botar nos grupos aí, dizer para o pessoal se inscrever e tal, só para a gente poder alcançar o máximo número de pessoas. É um e-book bem baratinho, na verdade, gente. A gente fez mais para alcançar o pessoal mesmo. A gente tem um pessoal muito legal, às vezes a Tartária, a Soninha tá participando. Gente, eu tô meio xodozento com esse e-book, ficou bem legal, assim. Então, se puderem nos ajudar a divulgar, a gente agradece muito, gente. Tá bom? Pessoal, é isso. Se os senhores não tiverem mais... E é isso, pessoal. Nós chegamos ao final, então, do nosso terceiro aulão. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado, anotado, aprendido bastante coisas. Lembro vocês que o nosso e-book de educação corporal é o e-book mais completo sobre o assunto que você vai encontrar, e você vai encontrá-lo dentro da nossa livraria, aqui no link abaixo na descrição. E eu quero convidar você também, você que viu essa aula enorme, que está aqui até o final, né? Portanto, um aluno muito dedicado, a ler também o nosso artigo sobre a estrutura da pessoa humana no nosso site. Gente, ele está muito completo e lá você vê também o que a gente chama das virtudes da parte biológica, da parte vegetativa. Então eu convido você a dar uma olhada também, vou deixar o link aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço, gente, você passou mais de uma hora aqui vendo a aula, assistindo um conteúdo de qualidade, né? Parece ter gostado porque ficou até o final. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações, dá o like, dá essa contribuição para a gente conseguir alcançar o máximo de pessoas que a gente puder. Confira também os nossos outros vídeos aqui no canal, nós temos vários quadros muito interessantes sobre os mais diversos assuntos. Muito obrigado por estar comigo até aqui, até a próxima e nos vemos em sala.